Olá a todos, sou José Tadeu, economista, teólogo e professor, e vim nesse momento falar um pouco mais a respeito do desenvolvimento da Diocese de Bragança Paulista, dessa bonita história dos 100 anos da fundação desta igreja particular em nossa região, abrangendo esse grande território que vai desde as regiões fronteiriças com Minas Gerais até as divisas com a região metropolitana de São Paulo. Seus desafios, sua história, sua caminhada, suas pastorais e, acima de tudo, as pessoas, sacerdotes e leigos que cumpriram então e continuam cumprindo a sua missão como parte dessa grande família que é a Igreja Particular de Bragança Paulista. Pensando um pouco mais então na história do nosso centenário e olhando esses períodos de 10 em 10 anos aproximadamente, onde nós vemos então todo um processo de construção da igreja nesse nosso território, nós podemos pensar em alguns pontos importantes que aconteceram nessa década entre 1945 e 1955. Trata-se de um período muito importante na história da igreja em geral, quando nós percebemos todo o processo de mudança no campo político, nas relações econômicas, que ocorreram então como resultado direto da Segunda Guerra Mundial, e a igreja também precisava então se reestruturar e se organizar nesse mundo, nessa nova dinâmica, nessa nova sociedade, acima de tudo democrática, que vinha então a partir da mudança de governo também com o fim do governo Vargas em 1945. A nossa igreja em Bragança Paulista ela não ficou imune a estas mudanças. Nós percebemos que ocorre uma reconsolidação importante da nossa estrutura enquanto instituição nesta região, nessa grande área que compreende a nossa diocese. A partir de situações como a formação de novas comunidades paroquiais, como o incentivo às vocações, com a ordenação de novos padres, enfim, são sacerdotes que vão dar a sua vida ao longo de toda essa trajetória, de toda essa caminhada histórica de nossa diocese, contribuindo então para o desenvolvimento da igreja em nossa região. Bem, quando nós pensamos em 45, foi justamente esse período com o fim da Segunda Guerra Mundial, o retorno dos soldados brasileiros que lutaram no campo de batalha da Europa, eles retornam à nossa região, retornam a Bragança Paulista, a um momento importante, inclusive, que ficou registrado na nossa história enquanto cidade, enquanto uma área de liderança aqui da nossa região, foi a missa pela vitória do Brasil na Segunda Guerra, celebrada pelo então bispo, Dom José Maurício da Rocha. É o bispo que vai então perpassar também toda essa década entre 45 e 55, uma vez que a sua gestão, o seu episcopado em Bragança Paulista foi bastante longo, entre 1927 e 1968. A Missa dos Pracinhas, ela é ainda hoje observada, está presente inclusive na nossa memória histórica, no nosso museu municipal, como justamente o momento onde a igreja acolhe então esses homens que foram ao teatro de operações na Europa, lutar então contra o fascismo, lutar contra os regimes totalitários, dentro daquele grande conflito que foi a Segunda Guerra Mundial. Nesse mesmo contexto, Dom José Maurício também lança diversas cartas pastorais, demonstrando não somente a sua intelectualidade, mas também o seu zelo pastoral, de acordo, evidentemente, com o seu perfil de ação, com a sua forma de observação da realidade. Lança algumas cartas importantes que já vinham então, de toda uma trajetória da demonstração dessa sua intelectualidade, falando, por exemplo, da política de seu tempo, das relações entre a igreja e o Estado, da relação entre a igreja e as outras religiões. Tudo isso faz parte de um depósito intelectual importante que compreende também essa nossa trajetória e que nós precisamos, evidentemente, conhecer. Então nós temos essas cartas pastorais, nós temos essa consolidação da atividade pastoral, ministerial e, por que não dizer, da atividade institucional da igreja. É essa presença mais objetiva, mais concreta, material e, por que não dizer, uma presença jurídica, no sentido da criação, então, de comunidades pastorais, atendendo não somente aos anseios do povo de Deus, mas às necessidades também de implementação de comunidades para viabilizar a melhor administração e, evidentemente, também facilitar essa dinâmica da presença do povo de Deus na igreja e também nessa nossa porção da igreja particular. Nesse sentido, a década de 1940 e o início dos anos 50 marcam, então, o surgimento dessas comunidades. Por exemplo, nós podemos mencionar a paróquia de Pedra Bela, criada em 1943, um pouco antes desse
nesse período que nós estamos aqui observando. Mas também tivemos a criação da paróquia de Santa Terezinha, em Bragança Paulista, no ano de 1948, e da paróquia de Vargem, aqui nos limites com o estado de Minas Gerais, também em 1948. E na região metropolitana, quase nos limites, né, com a região de São Paulo, nós temos a criação da paróquia Imaculada Conceição de Franco da Rocha, em 1949. Devemos mencionar também a importância desse incentivo, desse estímulo às vocações sacerdotais. É um período muito rico da nossa história diocesana, com a ordenação de diversos padres que tiveram um protagonismo muito relevante no contexto da nossa Igreja Católica, aqui na nossa região e, por que não dizer, num contexto ainda maior. Desde a ordenação do Monsenhor Tito Felitti, que ocupou vários cargos importantes na nossa diocese em 1939, nós podemos destacar também outros padres que foram ordenados nesse contexto, como Monsenhor Domingos Bonucci, em 1945, Monsenhor Jacob Conte, em 1951, que exerceu o seu ministério principalmente na cidade de Jarinu, Monsenhor Bonucci, principalmente também na Catedral de Bragança Paulista, o padre João Batista Zequim, que é sempre muito lembrado pelo seu trabalho com os cursírios de cristandade, que foi ordenado em 1956, Monsenhor José César de Oliveira, que atuou muito intensivamente na cidade de Caieiras, em toda aquela região, naquela região limítrofe também com a área metropolitana de São Paulo, ordenado em 1949, Monsenhor Aurélio Mendes, que também ocupou cargos importantes, foi vigário-geral de nossa diocese e também muito lembrado pelo seu ministério na paróquia de São Francisco, em Bragança Paulista. Ele foi ordenado em 1958. Monsenhor José Pires Cardoso, que atuou também em diversas comunidades, lembramos-nos também aqui, já mais idoso, no fim de sua vida, também na capelania da Vila São Vicente de Paulo, em Bragança Paulista. Monsenhor Pires, ordenado em 52, e Monsenhor Hélio Dantas, ordenado em 1958, e muito lembrado também pela sua participação, a sua atuação pastoral na paróquia de Santa Terezinha, da paróquia de Santa Luzia, em Bragança Paulista. São, por exemplo, detalhes ou fatos, na verdade, importantes, que destacam então esse crescimento progressivo, contínuo e, acima de tudo, orientado pelo Espírito Santo. É essa vida pastoral da nossa diocese que aos poucos se implementa, à luz, evidentemente, do episcopado de Dom José Maurício da Rocha, ali presente, acompanhando os sacerdotes, os seminaristas. Devemos nos lembrar que o nosso atual vigário-geral, o Monsenhor Giovanni Barrese, também entrava no seminário pouco depois desse período que nós estamos aqui, então, observando na década de 1950. Há uma consolidação importante e há toda, então, uma construção dessas comunidades pastorais, atendendo o povo de Deus, atendendo às suas necessidades e organizando institucional e administrativamente a Igreja Católica nessa nossa diocese de Bragança Paulista. Me foi pedido um registro de memória de algo da diocese por ocasião do seu aniversário de 100 anos. E eu recuperei informações sobre uma rádio e um jornal. A rádio é a antiga Bragança AM. Não foi constituída inicialmente pela diocese, nem por bispos e sacerdotes. Foram pessoas físicas que constituíram essa rádio. As articulações começaram em junho de 1945. Foram 2 longos anos de preparativos, de aquisição de equipamentos. E a primeira transmissão se deu em 6 de setembro de 1947. Em maio de 48, foi posto no ar um elemento a mais, uma programação propriamente dita, inclusive com programas de auditório. Não se tem a data exata em que a diocese, através do bispo e sacerdotes, adquiriram as cotas dessa rádio. Como não podia ser da diocese, o bispo e alguns sacerdotes é que adquiriram essas cotas. Eram sócios, portanto, essas pessoas. Em julho de 1989, foi feita a venda dessas cotas sociais, a venda da rádio na prática, pelo bispo de então e por alguns sacerdotes que eram seus cotistas. A partir de julho de 1989, portanto, a rádio passou a não pertencer mais à diocese. Antes disso, um pouco, ela foi arrendada por um longo período, por décadas. A respeito hoje ela tem a denominação alterada e, como eu já disse, funciona como uma FM. A respeito do jornal, ele se chamava A Voz de Bragança.
foi fundada em julho de 1949 por iniciativa de sacerdotes, então párocos, na cidade de Bragança. Pelos anos 60, 70, ela foi arrendada. E com o falecimento do arrendatário, meados de 1988, a diocese reassumiu o jornal, constituindo um grupo de pessoas para serem administradores e procuradores da diocese. Assim funcionou até abril de 1993, quando o jornal Voz de Bragança foi desativado. É um rápido histórico tanto da rádio, que não começou como propriedade de bispo e sacerdotes, e do jornal, este sim, teve início, foi fundado por padres que atuavam na cidade de Bragança.